O pé dela entrou no buraco antes que ela visse o buraco. Conceição caiu de lado. O ventre chegou perto demais do chão e ela ficou assim, de quatro, respirando fundo, esperando sentir alguma coisa errada. Nada rasgou. Nada apertou de um jeito diferente. O menino dentro dela não se mexeu, mas isso podia ser o susto, podia ser o calor, podia ser as 18 horas andando desde o amanhecer na saída de Caetité. Ela levantou devagar. A chapada se abria em todo volta. Pedra calcária, pasto amarelo, mandacaru que crescia torto, como se tivesse cansado de apontar para o céu. O sol estava baixo, mas ainda mordia. Não tinha árvore com sombra boa a pelo menos 2 quilômetros. Ela sabia porque tinha olhado. Ela tinha aprendido a olhar antes de andar. Na mochila, uma garrafa de água com menos de um terço. 2 pedaços de broa que ela não ia comer antes de dormir porque de manhã ia precisar mais. Um cobertor fino. A Bíblia. Essa ela não deixava, mesmo quando o peso dela era demais. No bolso da blusa, R$ 73. O endereço de uma mulher chamada Dona Zefinha em Tanque Novo, que talvez soubesse de trabalho. No ventre, 36 semanas. Ou 37. Ela tinha parado de contar com precisão quando o calendário ficou para trás numa das casas onde dormiu. Conceição ajeitou a mochila, verificou o pé, torcido, mas não quebrado, e voltou a andar. Ela não tinha saído por vontade. 15 dias antes, a missão evangélica de Vanderlei Souza tinha chegado ao Arraial do Retiro com 3 homens e uma van branca. O marido dela, Heraldo, 34 anos, pregador itinerante, homem de fé e de pouca prática, tinha saído com eles numa sexta-feira de manhã. Ia pregar em 3 comunidades no oeste. Ia voltar no domingo. O domingo passou. A segunda-feira passou. Ela foi até a casa do pastor local, que conhecia Vanderlei de nome, mas não de endereço. Ela foi até a prefeitura, onde um homem de camisa suada disse que não tinha registro de missão nenhuma naquele período. Ela mandou recado com 3 pessoas diferentes para o número de celular que Heraldo tinha deixado, número que tocava, mas que ninguém atendia. Na terceira semana, a dona da casa onde eles alugavam um quarto disse que precisava do espaço. Não foi maldita, foi só o jeito das coisas. Conceição pegou o que era dela, deixou o que era do quarto e saiu com o endereço de Dona Zefinha escrito num papel dobrado dentro da Bíblia. Endereço que uma mulher da igreja tinha dado de ouvir falar, sem certeza, com a ressalva de acho que ela ainda mora lá. Faz um tempo que não tenho notícia. 4 dias a pé e de carona. 3 casas diferentes onde dormiu no chão ou na varanda. Uma noite debaixo de um juazeiro porque a carona foi só até o entroncamento e já era tarde demais para bater em porta de estranho. Agora, a chapada. O sol descendo, o pé doendo, e no meio do nada, uma fumaça fina subindo atrás de um afloramento de pedra a talvez 300 metros. Conceição parou. Fumaça podia ser fogueira de roça. Podia ser queimada controlada. Podia ser um sítio. Ela foi. O terreno descia um pouco depois das pedras, e o sítio apareceu devagar. Primeiro, o telhado de telha velha, depois as paredes de adobe caiadas de branco que o tempo tinha deixado amarelas. Depois, a cerca de arame farpado com um portão de madeira fechado com corrente. Não tinha placa, não tinha nome. Tinha um curral pequeno com 2 cabeças de gado magras e um cavalo russo amarrado num mourão. Tinha uma horta do lado da casa, pequena, cuidada, com couve e jerimum e o que parecia ser maxixe. Tinha um fogão externo de tijolo com a fumaça ainda saindo, panela em cima, fogo baixo embaixo. Tinha um homem sentado na varanda que parou de afiar a faca quando ela chegou no portão. Ele não levantou. Ficou olhando. Conceição ficou olhando de volta. O homem tinha uns 50 anos, talvez menos. O tipo de rosto que o sol e o silêncio envelhecem mais do que o tempo.
Ombros largos, mãos grandes em cima dos joelhos, a faca parada na pedra de amolar. Olhos escuros que não piscaram quando ela chegou, que não mostraram surpresa, que não mostraram nada que ela soubesse nomear. "Boa tarde", ela disse. Ele não respondeu de imediato. Olhou para a barriga dela, olhou para a mochila, olhou para o pé que ela estava poupando sem perceber que estava poupando. "Boa tarde", ele disse. A voz era baixa, não era amistosa nem hostil, era só uma voz. "Eu estou procurando o tanque novo", ela disse. "Me disseram que daqui tem caminho." "Tem." Ele inclinou a cabeça levemente para o lado. 22 quilômetros. Conceição não disse nada. 22 quilômetros com um terço de água e R$ 73,36 semanas dentro. "Tem pousada em Tanque Novo?" ela perguntou. "Tem um hotel." Pausa. "Caro." Ela olhou para a panela no fogão. O cheiro chegava até ela. Feijão, tempero de alho, alguma coisa com carne. O estômago dela apertou de um jeito que não era elegante. O homem viu. "Você comeu hoje?" ele perguntou. "Comi." Era mentira. E ele provavelmente sabia que era mentira, mas não disse nada sobre isso. Ficou um tempo em silêncio. O cavalo bateu o casco no chão uma vez. Uma rolinha cantou em algum lugar atrás da casa. "Portão não tem cadeado", ele disse por fim. "Só corrente." Ela entendeu. Abriu o portão, entrou, fechou atrás de si. Ele se chamava Delmiro. Ela ficou sabendo porque ela perguntou. Ele não ofereceu. Ele ficou sabendo o nome dela porque ela disse antes de sentar, do jeito que aprendeu na igreja. Nome primeiro, sempre. É o mínimo de respeito que se oferece a quem abre a porta. "Conceição", ela disse. "Delmiro", ele disse. E acabou o assunto de nomes por aquele momento. Ele serviu o feijão sem perguntar se ela queria. Colocou a tigela na mesa da varanda, colocou uma colher, colocou um pedaço de farinha do lado. Foi buscar água num cântaro de barro que ficava na sombra do canto e trouxe num copo de vidro grosso. Ela comeu devagar. Não porque não estava com fome, estava com uma fome que doía, mas porque tinha aprendido que comer devagar na frente de estranho é mais seguro do que mostrar o tamanho da necessidade. Ele ficou de pé, encostado no batente, afastado, olhando para o terreiro. "Você veio de onde?" ele perguntou, sem olhar para ela. "Caetité." "A pé?" "Parte. Peguei carona num trecho." Ele não disse nada. "Meu marido foi numa missão", ela disse. Não sabia por que estava explicando. Talvez porque o silêncio dele era do tipo que puxava a palavra. "Faz 15 dias. Não voltou." Delmiro olhou para ela então. Rápido, direto, sem julgamento visível. "E você foi atrás?" "Eu fui atrás do que eu pude." Ela terminou o feijão, colocou a colher na tigela. "Tem uma mulher em Tanque Novo que talvez saiba de trabalho. Dona Zefinha." "Conheço de nome." "Ela é de confiança?" Ele pensou um segundo. "É velha e grossa, mas não é desonesta." Conceição achou que isso era suficiente. Ficou em silêncio um momento, olhando para o terreiro. O sol estava quase na chapada agora. Em 20 minutos ia escurecer de vez, e o escuro do sertão era o tipo de escuro que não perdoa quem está no meio do caminho. "Posso dormir aqui essa noite?" ela perguntou. "Saio de manhã cedo. Não incomodo." Delmiro ficou quieto por um tempo que foi longo o suficiente para ela sentir o peso dele. "Tem um quarto nos fundos", ele disse por fim. "Não tem cama, tem catre." "Serve." "Banheiro é externo." Ele apontou com a cabeça para o lado da casa. "Tem lamparina no quarto, fósforo em cima da prateleira." Ela assentiu. "Obrigada."
Ele pegou a tigela vazia sem dizer nada e entrou na casa. O quarto nos fundos tinha uma janela pequena que dava para a chapada. Conceição colocou a mochila no chão, sentou no catre, tirou o sapato do pé torcido com cuidado. O tornozelo estava inchado. Não muito, mas o suficiente. Ela apalpou devagar, respirou, decidiu que não era nada que uma noite não melhorasse. Acendeu a lamparina. Tirou a Bíblia da mochila. Não abriu. Ficou segurando, o couro gasto quente na palma da mão, e falou baixinho, não em voz alta, só com os lábios. Senhor, eu não sei onde ele está, mas o Senhor sabe. E eu preciso que o Senhor cuide, porque eu não posso fazer isso de lá de onde eu estou. O menino dentro dela se mexeu. Um empurrão lento, do tipo que ela reconhecia como ele mudando de posição, acomodando o peso novo do dia. Ela colocou a mão na barriga. Eu sei. Ela disse, agora em voz audível, baixa. Eu também estou cansada. Ficou assim um tempo. A lamparina cheirava a querosene. Lá fora, o vento que vinha da chapada passava pela fresta da janela com um som fino, quase musical. Do lado de dentro da casa, do outro lado da parede de adobe, ela ouviu o som de uma cadeira arrastando. Passos. O rangido de uma porta. Silêncio. Ela não sabia nada sobre aquele homem. Nome: Delmiro. Tinha gato, tinha horta, tinha faca boa e mão que sabia afiar. Morava sozinho. Isso era visível em cada canto da casa, no jeito que uma xícara solitária ficava na beira da pia, no jeito que a mesa tinha só um banco. Morava sozinho há tempo suficiente para o silêncio ter virado hábito. Ela rezou mais uma vez, curta, e apagou a lamparina. Ela acordou às 3 da manhã com a cólica. Não era contração. Ela sabia a diferença. Tinha aprendido nas últimas semanas. Era o feijão, provavelmente, ou o corpo reclamando de 4 dias de comida irregular. Mas doía do jeito que dói quando você está sozinha e é de madrugada e está no quarto de estranho a 22 quilômetros de qualquer coisa. Ela ficou quieta, respirou no ritmo que a mulher da igreja tinha ensinado, contou até 10 3 vezes. A dor passou, mas o sono não voltou. Ela ficou olhando para o teto de madeira escura, ouvindo a chapada. Vento. O gado no curral se mexendo. Uma coruja em algum lugar distante. E então, passos. Do lado de fora, lentos, pesados, o tipo de passo de quem não está tentando ser silencioso, mas também não está tentando fazer barulho. Ela ouviu a porta dos fundos abrir, não a porta do quarto dela, a porta que dava para o terreiro. Ouviu passos no chão de terra batida. Parou. Ela esperou. Nada. Depois de um tempo longo, ela levantou, foi até a janela pequena, olhou para fora com cuidado. Delmiro estava de pé no terreiro, de costas para a casa, olhando para a chapada. Só estava de pé, não estava fazendo nada, só olhando para o escuro. Ela ficou olhando para ele, olhando para o nada. Tinha alguma coisa naquele homem que ela não sabia nomear ainda. Não era perigo. Ela tinha aprendido a sentir perigo, tinha aprendido nas piores formas. E não era isso. Era outra coisa. Era o tipo de peso que as pessoas carregam quando fizeram alguma coisa que não tem como desfazer e aprenderam a viver do lado desse peso sem nunca ficar completamente longe dele. Ela conhecia esse peso. Só que o dela era diferente. Voltou para o catre. Ficou de olho aberto até o céu pela janela começar a ficar menos preto e mais cinza. De manhã, ela encontrou água aquecida numa bacia na varanda e uma toalha dobrada em cima. Ele não estava em casa. Estava no curral. Ela via pela cerca. Ela lavou o rosto, lavou os pés, relaxou o tornozelo na água morna. Quando ele voltou, ela já tinha dobrado o cobertor, arrumado o catre, deixado o quarto exatamente como tinha encontrado. Obrigada, ela disse quando ele entrou no terreiro. Vou indo.
Delmiro parou. Olhou para o pé dela. Ela estava andando normal, mas o inchaço ainda era visível acima do sapato. Você não chega em Tanque Novo com esse pé hoje, ele disse. Chego? Não chega. Não era discussão. Era só uma observação, do jeito que se observa o tempo ou a distância. Pé torcido em pedra de chapada não é bobagem. Ela não respondeu de imediato. Eu não tenho como pagar mais uma noite, ela disse. Era difícil dizer. Mas era verdade, mentira custava mais caro que vergonha. Não tô cobrando noite, ele disse. Eu não aceito caridade. Ele ficou um tempo olhando para ela, não com raiva, com alguma coisa que ela não tinha nome ainda. Tem cerca quebrada no pasto do lado, ele disse por fim. Eu precisava ir lá hoje, mas o joelho está ruim. Se você puder ir junto e me ajudar a passar o arame, eu deixo você ficar mais um dia e amanhã você vai com o pé bom. Conceição olhou para a chapada, olhou para ele, olhou para a barriga dela. Com esse ventre eu não sou muito útil em cerca, ela disse. Você segura o arame, eu passo. Era trabalho real, tinha condição real, não era favor. Tá bom, ela disse. A cerca ficava a uns 400 metros da casa, descendo um barranco suave onde o pasto tentava crescer entre as pedras. Eles foram devagar. Ele na frente com o arame e o alicate, ela atrás com a água e o saco de grampos. Não conversaram no caminho. Na cerca, ele trabalhou em silêncio, e ela segurou o arame onde ele mandava, afastou a pedra que estava no caminho, passou o grampo quando ele estendeu a mão. O sol já mordia, mas havia uma sombra fina de Jurema perto da cerca, e ela ficou nela quando podia. Em algum momento, enquanto ele batia o grampo, ela viu as mãos dele de perto, grandes, calejadas, com uma cicatriz antiga no dorso da mão direita, comprida, fina, do tipo que faca faz, não queda. Ela não disse nada, mas guardou. No caminho de volta, quando o sol estava no alto e o calor fechava de todos os lados, o menino dentro dela deu um chute forte. O tipo de chute que ela sentia nas costelas, que tirava o fôlego por um segundo. Ela parou. Colocou a mão na barriga. Respirou. Delmiro parou junto. Ficou olhando. Ele chuta, ela disse, sem pensar. Ele? Disse Delmiro. Eu acho que é menino, não sei ao certo. Delmiro olhou para a barriga dela por um segundo. Depois olhou para a chapada. Voltou a andar, mas andou um pouco mais devagar. À tarde, enquanto ela descansava no catre, ela ouviu uma moto parando no portão. Voz masculina lá fora, jovem, falando rápido. A voz de Delmiro respondendo, curta. A moto indo embora depois de pouco tempo. Quando ela saiu para a varanda, Delmiro estava sentado no banco de madeira com uma expressão que ela não soube ler. Vizinho? Ela perguntou. Filho do vizinho. Ele olhou para ela brevemente. Veio avisar que tem uma família chegando amanhã. Vão passar pela propriedade indo para Tanque Novo. Se você quiser, pode ir junto. Conceição ficou quieta. Era o que ela queria. Era o plano. Ir amanhã, chegar em Tanque Novo, encontrar Dona Zefinha, achar trabalho antes do menino chegar. Que horas eles passam? Ela perguntou. De manhã cedo, antes do sol pegar. Ela assentiu. O silêncio voltou. A rolinha cantou de novo no lado da casa. O cheiro de lenha começando a pegar no fogão. Você quer ajuda com o jantar? Ela perguntou. Ele ficou quieto um segundo. Sabe fazer cuscuz? Sei. Fubá tem na despensa. Pode fazer. Ela foi. Encontrou o fubá, encontrou o sal, encontrou o cuscuzeiro de alumínio pendurado num prego. Fez do jeito que aprendeu com a mãe. Água medida na palma da mão, sal no instinto, vapor no tempo certo. Quando colocou o cuscuz na mesa, Delmiro olhou para ele e depois para ela. Você temperou diferente, ele disse. Coloco erva cidreira. Aprendi assim. Ele não disse que era bom, mas comeu tudo.
Naquela noite ela rezou mais longa. Não por ela. Já tinha rezado por ela o suficiente nos últimos 15 dias para sentir que estava em débito de oração. Rezou por Heraldo, que estava em algum lugar que ela não sabia, que podia estar bem ou podia não estar, e que de qualquer forma continuava sendo o pai do menino dentro dela. Rezou pelo menino. E então, sem planejar, rezou por Delmiro. Não sabia por quê. Não sabia o que pedir. Pediu só que o peso que ela tinha visto nele, aquele peso que ficava de pé no terreiro às 3 da manhã, olhando para o escuro, pediu que esse peso fosse menor do que parecia. Apagou a lamparina. E então ouviu, pela parede fina de adobe, o som que não esperava ouvir. Delmiro estava falando sozinho no quarto dele. Baixo demais para entender as palavras, mas o ritmo era de quem pede alguma coisa, ou de quem tenta convencer alguém que não está mais lá para ouvir. O tipo de conversa que as pessoas têm quando carregam coisa demais e não tem mais para onde botar. Ela ficou quieta. Depois de um tempo, o murmúrio parou, e o silêncio da chapada voltou, pesado, vasto, cheio do tipo de ausência que só o sertão sabe fazer. Conceição ficou olhando para o teto escuro e pensou: esse homem tem alguma coisa no fundo que não deixa ele dormir. Pensou: eu também. Pensou: amanhã eu vou embora. Mas o amanhã, como quase sempre no sertão, não chegou do jeito que estava planejado. Às 5 da manhã, ela acordou com um grito. Não era grito dela, era lá fora, curto, masculino, seguido de silêncio e depois do som de algo pesado batendo no chão do curral. Ela se levantou antes de pensar. Saiu pela porta dos fundos, descalça, cruzou o terreiro, chegou no curral. Delmiro estava no chão. Não estava inconsciente. Estava de joelhos, a mão direita segurando o braço esquerdo, o rosto no tipo de expressão que os homens fazem quando estão com dor, mas foram ensinados a vida inteira que não podem mostrar dor. O cavalo russo estava agitado no canto, batendo o casco, os olhos brancos de susto. "O que aconteceu?" ela disse. O cavalo chutou. Ele disse, a voz controlada, mas com esforço: "Braço. Deixa eu ver." "Tô bem." "Deixa eu ver, Delmiro." Ele ergueu o rosto. Olhou para ela de pé, descalça no curral às 5 da manhã, com 36 semanas de barriga mandando nele. Abaixou o braço. Ela ajoelhou do lado dele, ignorou o chão sujo, apalpou o braço com cuidado. Ele não fez barulho, mas ela sentiu onde doía. O músculo, não o osso. Contusão forte, talvez, mas não fratura. "Não é quebrado", ela disse. "Mas vai inchar. Você tem pano e água gelada?" "Tem água no açudinho nos fundos." "Levanta. Você consegue?" Ele levantou sozinho. Ela caminhou do lado, não segurando, só perto. O tipo de perto que oferece apoio sem tirar a dignidade de quem não pediu. Foram até o açudinho. Ela encharcou o pano, enfaixou o braço do jeito que sabia, não médico, mas prático, o jeito de mulher que aprendeu com a necessidade. Ele ficou quieto durante tudo. Quando ela terminou, ele olhou para o braço enfaixado, depois para ela. "A família que ia passar", ele disse. "Passa às 6, ainda dá tempo." Ela entendeu o que ele estava dizendo, que ela ainda podia ir, que o plano não tinha mudado. Mas olhou para ele, braço enfaixado, feijão já no fogo desde cedo, cerca consertada ontem, sítio sozinho. "Quanto tempo você ficou sem ter alguém aqui?" ela perguntou. Delmiro olhou para o açudinho. 7 anos, ele disse. Ela assentiu. Ficou quieta um tempo. "Eu posso ficar mais uns dias", ela disse. "Não por caridade. Tenho o que fazer aqui e você tá com o braço ruim." "A família passa de novo na semana que vem?" "Passa." "Então eu fico até semana que vem." Ele não disse obrigado. Ela não esperava que dissesse. Ele foi até o fogão verificar o feijão. Ela foi atrás para fazer o cuscuz. E a família passou às 6 da manhã pelo portão.
Ela ouviu a moto, ouviu as vozes, ouviu o portão e não saiu para encontrá-los. Ficou na cozinha, com a mão no cuscuzeiro, ouvindo o vapor subir. Do lado de fora, a chapada abria seus 40 graus de julho como se não soubesse que alguma coisa tinha mudado. Mas tinha. Capítulo 2. O que ele carregava. Nos primeiros dias, eles não conversavam. Não era silêncio ruim. Era o tipo de silêncio que tem função. Ela varrendo o terreiro, ele consertando o mourão do curral com o braço que doía menos. Ela fazendo o almoço, ele vindo comer sem ser chamado porque o horário do sol já era suficiente para avisar. Ela rezando no quarto de noite, ele fazendo o que quer que fizesse do outro lado da parede. Conceição não perguntava. Tinha aprendido cedo que as pessoas no sertão não contam o que carregam para quem acabou de chegar. Isso não era frieza, era respeito. A história de alguém pertence a ele até que ele decida emprestar. Mas ela observava. Observava que ele acordava antes do sol todos os dias, sem exceção. Que tomava café em pé, de costas para a janela, olhando para fora. Que quando alguma coisa quebrava, a roldana do poço, a dobradiça da porta do paiol, ele consertava sem falar, sozinho, com uma concentração que parecia pessoal demais para ser só habilidade. Observava as mãos, a cicatriz no dorso da direita, os calos nos lugares que não eram de inchada, eram de cabo de outra coisa, mais pesada, mais antiga. Ela não perguntava. Na quarta-feira da segunda semana, veio a vizinha. Conceição estava na horta quando ouviu a voz, feminina, forte, vindo do portão com a familiaridade de quem não precisa de permissão para chegar. Ela endireitou o corpo devagar, foi até a cerca da horta. Viu. Mulher de uns 60 anos, cabelo branco preso, avental de chita, carregando um pote coberto com pano. Entrou no terreiro como quem conhece cada pedra. Delmiro saiu da casa com uma expressão que não era exatamente prazer, mas também não era desprazer. Era resignação afetiva. O tipo que as pessoas têm com quem aparece sem avisar há tanto tempo que já não adianta reclamar. Dona Perpétua, ele disse. Vim trazer canjica, ela disse, e então viu Conceição e parou. Olhou. Não com malícia, mas com aquela atenção miúda de mulher velha que inventaria em 10 segundos a história que não lhe foi contada. Quem é essa moça? Conceição, disse ele. Tá ajudando uns dias. Dona Perpétua olhou para a barriga, olhou para o rosto, voltou para a barriga. Ajudando, repetiu, com o tom de quem arquiva a informação para usar depois. Conceição foi até elas. Boa tarde, posso pegar o pote? Dona Perpétua entregou o pote, mas não foi embora. Ficou. Tomou o café que Conceição fez, sentou na varanda e falou. Delmiro foi para o curral com uma pressa que parecia conveniente demais. Conceição ficou. Ouviu sobre a seca de 2 anos atrás, sobre o filho de Dona Perpétua que foi para a feira de Santana e não voltou, sobre o açude do vizinho que secou e o açude de Delmiro que ainda tinha água, porque ele tinha cavado fundo no lugar certo. Ele sabe de água, disse Dona Perpétua com um respeito que parecia caro. Esse homem tem um dom para achar água onde não tem. Conceição esperou. É um homem bom? Ela perguntou. Simples, direta. Dona Perpétua ficou quieta um segundo, o tipo de segundo que pesa. É um homem que fez coisa ruim, ela disse por fim, e que vive pagando por isso sem que ninguém peça. Pausa. Para mim, isso conta mais do que nunca ter feito nada errado. Conceição não perguntou mais, mas ficou pensando nisso o resto do dia. Naquela noite, o menino não parou de se mexer. Conceição ficou deitada de lado no catre, a mão na barriga, sentindo os movimentos. Não dolorosos, mas constantes, insistentes, como se ele estivesse testando os limites do espaço que tinha. Logo você vai ter mais espaço, ela disse baixinho. Só mais um pouco. Do outro lado da parede, silêncio. Ela ficou pensando no que Dona Perpétua tinha dito. Fez coisa ruim.
vive pagando sem que ninguém peça. Era vago o suficiente para ser qualquer coisa, mas o jeito que a mulher velha tinha dito, sem raiva, sem piedade, só com aquele peso de quem sabe, era do tipo que não deixava dúvida que era real. Ela pensou na cicatriz, pensou nos calos, pensou no homem de pé no terreiro às 3 da manhã, olhando para o nada. Senhor, ela rezou em silêncio, eu não sei o que esse homem fez, mas eu sei que carrego o peso de coisa que não fiz e sei como isso aperta. Tem misericórdia de nós dois. O menino deu um chute. Ela sorriu no escuro. Na quinta-feira, ele foi a Tanque Novo. Acordou mais cedo que normal, preparou a mula, disse só, volto antes do anoitecer, e foi, sem explicar, sem perguntar se ela precisava de alguma coisa. Ela não perguntou. Ficou no sítio sozinha pela primeira vez. Foi estranha a sensação. Não de medo, mas de peso. O sítio era pequeno, mas tinha muito nele. O catre onde ela dormia, a xícara que tinha passado a ser a dela, a horta que ela tinha começado a conhecer pelo nome de cada planta, a chapada lá fora, imensa, indiferente. Ela varreu, lavou as 2 roupas que tinha, fez um mingau de fubá e comeu devagar sentada no banco da varanda, olhando para nada. Em algum momento foi até o quarto dele. Não entrou. Ficou no batente. Olhou. Cama de solteiro, coberta de tecido escuro. Mesa pequena, com um copo e uma faca. Uma prateleira com 3 coisas. Um terço de contas pretas, católico, não evangélico, enrolado num prego. Uma lata de remédio velho. E uma fotografia. Ela não entrou para ver a fotografia de perto, mas viu o suficiente do batente. Era uma foto de grupo, muitas pessoas, campo aberto, nenhuma delas sorria do jeito de quem estava feliz. O jeito que as pessoas ficam quando a foto é tirada numa ocasião que não é boa. Ela voltou para a varanda. Quando ele chegou antes do anoitecer, como tinha dito, trouxe sal, fubá e um pacote de biscoito de polvilho que colocou na mesa da cozinha sem comentar. Ela viu o pacote. Obrigada, ela disse. Ele não respondeu. Foi desencilhar a mula, mas o pacote estava lá, e ela sabia que ele não tinha comprado só para ele. Na sexta-feira à noite, eles ficaram na varanda depois do jantar. Não era costume. Normalmente, cada um ia para o seu lado cedo. Mas o céu estava bonito. O tipo de céu do sertão que fica tão cheio de estrela que parece mentira. E nenhum dos dois se levantou quando o jantar acabou. Conceição tinha a Bíblia no colo. Não estava lendo, estava só segurando. Você acredita em Deus? Ela perguntou. Delmiro ficou um tempo antes de responder. Já acreditei, ele disse. E agora? Agora eu não sei o que eu acredito. Pausa. Sei que tem alguma coisa. Não sei se essa coisa se importa. Conceição olhou para o céu. Eu acho que se importa, ela disse, mesmo quando parece que não. Ele não respondeu, mas não foi embora. Ficaram assim um tempo, ela com a Bíblia, ele com as mãos nos joelhos, o céu cheio de coisa que nenhum dos dois tinha nome para nomear direito. Seu marido, ele disse por fim. Você acha que ele volta? A pergunta chegou direta, sem rodeio. Era o jeito dele, não era crueldade, era o jeito de quem não aprendeu a embalar as coisas difíceis. Não sei, ela disse. Verdade. Eu rezo para que sim, mas tem dias que eu rezo mais pelo menino do que pelo casamento. Delmiro assentiu, lento. Isso é honesto, ele disse. É o que tem. O grilo cantou. O vento da chapada passou frio. Conceição puxou o cobertor fino que tinha trazido para o banco. Delmiro levantou, entrou na casa, voltou com um casaco de lã grossa que colocou nas costas dela sem pedir licença e sem esperar agradecimento, e foi para o quarto. Ela ficou com o casaco nos ombros por um tempo.
Cheirava a coisa guardada há muito tempo. A cedro. A ausência de perfume de mulher. Ela ficou até as estrelas começarem a clarear e então foi dormir. No sábado de manhã, ela acordou e sentiu diferente. Não era dor. Era o tipo de pressão que ela não tinha sentido antes. Baixa, constante, como o menino tivesse descido um pouco mais. Ela ficou deitada, respirou, esperou. A pressão ficou, mas não aumentou. Ela levantou com cuidado. Na cozinha, Delmiro estava fazendo café. Ele olhou para ela quando ela entrou. Olhou do jeito que ele olhava, direto, rápido, sem enfeite. "Tá bem?" ele perguntou. "Tô." Ela sentou devagar. O menino desceu um pouco, acho. Ele ficou quieto. Colocou a xícara de café na mesa. "Quanto tempo você tem?" ele perguntou. 3 semanas. Talvez menos. Ele assentiu. Ficou olhando para o fogão. "Tanque novo tem parteira", ele disse. "Dona Ruth, eu conheço." "Tá longe." 22 quilômetros. Pausa. "De mula é menos de 2 horas." Ela entendeu o que ele estava oferecendo sem que ele precisasse dizer em palavras. Que se chegasse a hora, ele ia buscar. Que ela não ia estar sozinha com isso. Ela olhou para a xícara de café. "Obrigada, Delmiro", ela disse. Ele pegou o café dele e foi para a varanda. Mas ela tinha visto, antes de lhe virar, uma coisa pequena no rosto dele. Não era sorriso. Era o que fica no lugar do sorriso quando alguém esqueceu como sorrir, mas o músculo ainda lembra o caminho. Ela tomou o café devagar. Do lado de fora, a chapada estava dourada com o sol de manhã cedo, e o mandacaru na pedra grande jogava uma sombra comprida no chão de terra vermelha, e a rolinha cantou 2 vezes no telhado antes de ir embora. Conceição colocou a mão na barriga. "Mais uma semana", ela disse baixinho. "Só mais uma semana." Mas ela já sabia. Lá no fundo, onde as coisas que a gente sabe sem querer ficam guardadas, que a semana que vinha não ia ser a última. Naquela tarde, ela encontrou a enxada encostada na parede do paiol. Não era a enxada de trabalho. Essa ela já conhecia. Ficava pendurada no gancho ao lado da porta. Era menor, mais velha, com o cabo gasto de um jeito que mostrava uso antigo, não recente. Estava encostada no canto com um cuidado que não era de coisa jogada, era de coisa guardada. Ela não tocou, mas ficou olhando por um tempo. À noite, quando Delmiro voltou do pasto, ela estava fazendo a ceia e ele parou no batente da cozinha do jeito que às vezes parava, não entrando logo, só ficando ali um segundo, como se precisasse se lembrar que tinha permissão. "Tem uma enxada velha no paiol", ela disse, sem olhar para ele. De quem era? O silêncio durou tempo demais para ser simples. "De um homem que trabalhou aqui", ele disse por fim. "Foi embora?" "Foi." Ela não perguntou mais. Mas o jeito que ele disse foi curto, fechado, com o peso de uma porta que se tranca por dentro. Era do tipo que não significava "foi embora". Significava outra coisa. O tipo de coisa que Dona Perpétua tinha chamado de coisa ruim. Ela colocou o prato na mesa. Ele sentou, comeu, e nenhum dos dois falou mais nada sobre a enxada. Mas ela ficou lá no paiol, encostada no canto, e Conceição ficou pensando nela até apagar a lamparina. Esse objeto pequeno que guardava alguma história que ela ainda não tinha tamanho suficiente para ouvir. Capítulo 3. O que o corpo sabe. A dor começou na madrugada de uma terça-feira, 12 dias depois que ela tinha chegado. Não foi como ela imaginava que ia ser. Imaginou grito, urgência, aquela coisa de filme. Foi diferente. Foi uma pressão que desceu devagar, firme, do tipo que não pede licença, mas também não corre. Ela ficou deitada no catre por um tempo, contando os intervalos no escuro, o dedo no pulso, tentando medir. 8 minutos. 7.
6h30. Ela levantou, bateu na parede, não com força, só com os nós dos dedos, 2 vezes, o tipo de batida que atravessa o adobe sem precisar acordar a chapada inteira. Do outro lado, silêncio. Depois o som de alguém que já estava acordado, sem o barulho de quem levanta do sono, só passos diretos até a porta. Delmiro abriu. Olhou para ela. Olhou para o jeito que ela estava de pé, uma mão na parede, os pés firmes, mas o corpo inclinado levemente para frente. Ele não perguntou. Foi direto para a cozinha, acendeu o fogão a lenha, colocou água para ferver. Quanto tempo? Ele disse da cozinha. Umas 2 horas que eu estou contando, ela disse. 6 minutos agora. Dona Ruth? Sim. Ele foi para o curral sem casaco, no frio de madrugada da chapada, e ela ouviu o som da mula sendo preparada. O couro do arreio, o metal da fivela, os cascos no chão de terra batida. Em menos de 10 minutos, ele estava de volta na porta. Você consegue andar até o portão? Consigo. Ela pegou a mochila. Tinha arrumado uma semana atrás, de noite, sem dizer nada para ele. A Bíblia em cima de tudo. Ele viu a mochila já pronta e não disse nada, mas ela viu o que passou no rosto dele. Não era surpresa. Era alguma coisa mais próxima de respeito. Foram no escuro. Ela na mula, ele a pé na frente segurando as rédeas, a lamparina de querosene balançando na mão dele e pintando sombras compridas na pedra da chapada. A dor veio de novo no meio do caminho. Ela segurou o arção, respirou pelo nariz, contou. Delmiro parou sem que ela pedisse. Sentiu, pelo jeito, que ela prendeu o corpo, provavelmente. Ficou quieto até passar. Tô bem, ela disse. Ele voltou a andar. Dona Ruth tinha 70 anos e mãos que não premiam. Abriu a porta antes que Delmiro batesse. Disse que já tinha sentido que ia ter trabalho naquela noite, do jeito que as parteiras velhas dizem essas coisas, com uma certeza que não é sobrenatural, é só experiência acumulada de muitos anos ouvindo o que a noite traz. Olhou para Conceição, olhou para a barriga, falou. Entra. Delmiro ficou do lado de fora. Conceição olhou para ele antes de entrar. Só um segundo, sem saber direito por que olhou. Ele estava de pé na soleira, a lamparina apagada agora, as mãos grandes nas laterais do corpo. Vai ficar bem, ele disse. Não era pergunta, não era consolo, era só uma afirmação, do jeito que ele afirmava as coisas, como quem não faz promessa que não pretende cumprir. Ela entrou. Samuel chegou às 4h40 da manhã. Não foi fácil. Foram 3 horas de trabalho real, do tipo que esgota o corpo de um jeito que ela não tinha vocabulário para descrever. Dona Ruth mandava, ela obedecia, e em algum momento parou de pensar e virou só corpo fazendo o que o corpo sabe fazer sem precisar de instrução. Quando o menino chorou pela primeira vez, Conceição chorou junto. Não de dor, de alguma coisa que não tinha nome ainda. Alívio, talvez, ou o tipo de gratidão que é grande demais para caber em palavra. Dona Ruth colocou o menino no peito dela. Ele era pequeno e vermelho e perfeito e estava com raiva do mundo. Samuel, ela disse. Ele parou de chorar por um segundo, como se reconhecesse. Quando o sol estava raiando, Dona Ruth abriu a janela e chamou Delmiro. Ele entrou com o chapéu na mão. Tinha ficado do lado de fora às 3 horas inteiras, ela ficou sabendo depois. Não tinha ido embora. Não tinha dormido. Tinha ficado sentado no degrau de pedra na frente da casa de Dona Ruth, esperando. Ele entrou no quarto devagar. Ficou perto da porta. Olhou para o menino. Samuel estava dormindo no peito dela. Aquele sono pesado de recém-nascido, a boca entreaberta, os punhos fechados dos 2 lados da cabeça, como se dormindo ainda quisesse lutar com alguma coisa. Samuel, ela disse para Delmiro, como se apresentando. Delmiro ficou olhando por um tempo longo. É bonito,
ele disse por fim. A voz tinha uma textura diferente, mais funda, mais antiga. Conceição olhou para ele olhando para o menino e viu uma coisa que ele não estava tentando esconder. Talvez porque estava cansado demais para esconder, talvez porque tinha esquecido que ela podia ver. Era dor. Não a dor de agora, era dor velha, do tipo que fica guardada embaixo de tudo e sobe só quando a guarda abaixa. Ela não perguntou nada, mas guardou. Eles ficaram 2 dias na casa de Dona Ruth. Delmiro voltou para o sítio cuidar do gado, mas voltou na tarde do segundo dia com um cavalo russo, mais calmo agora, bem tratado, e trouxe gelimum da horta e uma galinha que Dona Ruth fez em caldo e disse que era para Conceição comer tudo porque leite não vem do nada. No terceiro dia, Conceição disse que estava pronta. Dona Ruth olhou para ela, olhou para o menino, olhou para Delmiro que estava esperando no terreiro. "Você vai para onde?" Dona Ruth perguntou. "Para o sítio, por enquanto." "Por enquanto", repetiu Dona Ruth, com o mesmo tom que Dona Perpétua tinha usado com a palavra ajudando. O tom das mulheres velhas que sabem o que as coisas significam antes que as pessoas envolvidas saibam. Conceição não respondeu. Pegou a mochila, pegou Samuel. Foi. O caminho de volta foi diferente do caminho de ida. Ela ia na mula de novo, mas agora com Samuel amarrado no peito, com o pano que Dona Ruth tinha ensinado. O menino dormindo, o peso dele quente contra o externo dela, a cabeça pequena debaixo do queixo dela. Delmiro ia na frente, como antes, mas o passo era mais lento. Em algum trecho do caminho, o sol bateu de frente e Samuel franziu o rosto sem acordar. Aquela careta de recém-nascido que não tem motivo, só é o rosto testando o que consegue fazer. "Ele fez uma cara", ela disse. Delmiro olhou para trás. Ela virou Samuel levemente para ele ver. Delmiro olhou por um segundo, depois virou para o caminho e voltou a andar. Mas tinha sido um segundo inteiro de um homem que carregava peso demais, olhando para uma coisa nova no mundo. Ela não disse nada. O sítio apareceu depois das pedras. O telhado primeiro, depois as paredes amarelas, depois o portão de madeira que Delmiro abriu e prendeu aberto para ela passar com a mula. Conceição desceu devagar, com cuidado, Samuel ainda dormindo no peito. Entrou no terreiro. O sítio cheirava a lenha apagada e terra e o machixe da horta que tinha crescido mais nos dias que ela esteve fora. A rolinha estava no telhado, cantou uma vez quando eles chegaram, foi embora. Ela ficou parada no meio do terreiro por um segundo. "Obrigada", ela disse para Delmiro. Não era agradecimento de visita, era de outra coisa, do tipo que não tem substituto. Ele assentiu. Foi desencilhar a mula. Ela foi para o quarto. Colocou Samuel no catre, deitou do lado dele, ficou olhando para o teto de madeira escura. "Senhor", ela rezou, "obrigada. Pelo menino, pelo caminho, por esse homem que ficou sentado na pedra 3 horas esperando sem que eu pedisse." Samuel se mexeu. Abriu os olhos por um segundo. Aqueles olhos escuros de recém-nascido que ainda não focam em nada, mas que olham para tudo. E fechou de novo. Ela apagou a lamparina. Do outro lado da parede, ela ouviu Delmiro se sentar na cadeira. Ouviu o silêncio que ele fazia, diferente do silêncio de antes. Menos pesado, não leve. Esse homem não ia ficar leve de um dia para o outro, mas diferente. Ela dormiu. Na manhã seguinte, ela acordou com Samuel chorando e Delmiro já na cozinha. Ele tinha feito mingau de fubá, grosso, do jeito que ela gostava, sem sal demais. Colocou na mesa antes que ela perguntasse. Foi para o terreiro sem olhar para ela. Voltou meia hora depois com leite fresco da cabra que ela não sabia que existia até aquele momento. "Você tem cabra?" ela disse. "Comprei ontem, tanto e novo", ele disse. "Leite é melhor que não ter." Ela ficou olhando para ele. Ele comprou uma cabra. Enquanto ela estava parindo, ele foi a Tanque Novo, comprou uma cabra,
Trouxe, amarrou no quintal, sem dizer nada para ninguém. Quanto custou? Ela disse. Não tem importância. Tem para mim. Ele ficou quieto um segundo. A gente acerta depois. Não era sobre dinheiro. Ela sabia disso. Ele sabia que ela sabia. Mas tinha alguma coisa em poder dizer a gente acerta depois, em usar esse agente nesse tom, nesse sítio, que era diferente de tudo que tinha sido dito antes. Ela olhou para o mingau, olhou para Samuel no colo, que tinha parado de chorar e estava com a boca aberta procurando comida. Obrigada pela cabra, ela disse. Obrigada pelo leite, ele disse, o mais próximo de uma brincadeira que ela tinha ouvido dele. Ela não riu, mas alguma coisa no peito dela se desapertou 1 milímetro. Foi na tarde daquele mesmo dia que ela viu o nome. Samuel estava dormindo no catre, ela tinha saído para o terreiro tomar um pouco de sol e passou pelo paiol para pegar a vassoura. A porta estava aberta, o sol da tarde entrava de lado e a luz bateu na parede de adobe interno de um jeito que ela não tinha visto antes. Tinha um nome escrito na parede. Não era pichação, era escrito com cuidado, com alguma coisa pontiaguda, as letras fundas no barro. Simples. Adailton. Embaixo do nome, uma data. 5 anos atrás. Ela ficou parada na porta do paiol por um tempo longo. De um homem que trabalhou aqui. Foi embora. Só que foi do jeito que ele tinha dito, não era foi embora. Era outro tipo de foi. Ela não sabia o que tinha acontecido. Podia ser qualquer coisa. Acidente, doença, briga. Podia ser a coisa que Dona Perpétua tinha chamado de coisa ruim. Ela não sabia. Mas sabia que Delmiro tinha escrito aquele nome ali, com cuidado, e que a enxada pequena ficava guardada encostada no canto do paiol há 5 anos, não jogada, não vendida, guardada, como se jogar fora fosse uma forma de apagar o que não podia ser apagado. Ela saiu do paiol sem pegar a vassoura. Foi para o quarto. Ficou com Samuel no colo até ele acordar, sentindo o peso pequeno e quente dele, o cheiro de recém-nascido que é o cheiro mais presente do mundo. Senhor, ela rezou, esse homem tem um Adailton no paiol. Eu não sei o que aconteceu, mas você sabe. E eu peço que o nome dele não fique só na parede. Samuel abriu os olhos. Olhou para ela, ou olhou para o teto. A diferença nessa idade era pequena. Mas ela gostava de imaginar que era para ela. Você não sabe para onde veio parar, ela disse baixinho, mas eu acho que foi no lugar certo. Lá fora, Delmiro estava consertando alguma coisa no curral. Ela ouvia o som do martelo, regular, paciente, o tipo de trabalho que ele fazia como se o trabalho em si fosse a resposta para alguma pergunta que não tinha formulado em voz alta. Ela ficou escutando o martelo até anoitecer. Capítulo 4. O que não some. 3 semanas depois do nascimento de Samuel, Conceição foi até a fotografia. Não foi de impulso, foi uma decisão. Delmiro tinha ido verificar o gado no pasto de baixo, ela sabia que demorava pelo menos 1 hora. Samuel estava dormindo. O sol da tarde batia de lado na janela do quarto dele. Ela entrou. A foto estava na prateleira, encostada na parede, atrás da lata de remédio. Ela pegou com cuidado. O papel estava amarelado nas bordas, com uma dobra no canto inferior esquerdo que parecia antiga. Era uma foto de grupo. Uns 12 homens de pé numa estrada de terra, ao fundo, uma fileira de casas pequenas e uma porteira aberta. Nenhum deles sorria. Alguns olhavam para a câmera, outros não. Do lado direito da foto, em pé um pouco afastado dos outros, ela reconheceu Delmiro, mais jovem, mais cheio no rosto, mas os mesmos ombros, as mesmas mãos. Na frente do grupo, sentada no chão de terra, uma mulher velha abraçando 2 crianças pequenas. Não estava olhando para a câmera, estava olhando para outra coisa, para um ponto além do enquadramento, com um rosto que ela reconheceu imediatamente. Era o rosto de quem acabou de perder alguma coisa e ainda não acreditou. Ela ficou olhando por um tempo longo. Depois colocou a foto de volta no lugar exato,
a dobra virada para o mesmo lado, encostada no mesmo ângulo. Saiu do quarto sem fazer barulho. Naquela noite, ela não rezou de imediato. Ficou sentada no catre com Samuel no colo. Ele, acordado, olhando para o teto com aquela tensão vaga de um mês de vida, e ficou pensando no que a foto significava. 12 homens numa estrada, casas atrás, uma porteira aberta. Ela tinha crescido ouvindo sobre as remoções. A avó dela tinha contado uma vez como chegavam os homens com documentos e correntes e ordem judicial, como as famílias ficavam na beira da estrada com o que tinham conseguido carregar, como a terra ficava e o povo ia. Como isso deixava um tipo de vazio que não era de casa, era de raiz. Fez coisa ruim. Vive pagando sem que ninguém peça. Ela entendeu então o que Dona Perpétua tinha querido dizer. Não era crime de sangue. Era outro tipo de coisa. O tipo que não deixa cicatriz no corpo, deixa no sono. No tipo de homem que fica de pé no terreiro às 3 da manhã, olhando para o nada. No tipo de homem que escreve um nome na parede do paiol e guarda a enxada de quem foi embora por 5 anos. Samuel bocejou. Ela colocou ele no catre, deitou do lado, ficou olhando para o teto. Eu não sei se ele era bom quando fez o que fez, ela pensou, mas eu sei quem ele é agora. E talvez essas sejam coisas diferentes. Na manhã seguinte, ela estava na cozinha quando ele chegou do curral. Ele lavou as mãos no tanque, secou no pano, foi buscar o café. Ela estava sentada com Samuel no colo, a xícara na mesa, olhando para a janela. Delmiro, ela disse. Ele olhou para ela. Eu vi a foto no seu quarto. O silêncio foi longo. Ele ficou de pé com a xícara na mão, não sentou, não foi embora. Ficou. Eu não devia ter entrado, ela disse, mas vi. Ele colocou a xícara na mesa, olhou para o quintal. Tem quanto tempo você sabe? Ele disse. Uns dias. Ele assentiu, devagar. As casas que estão na foto, ela disse. Você ajudou a tirar as famílias. Não era pergunta. Ele não tratou como pergunta. Sim, ele disse. Por ordem de quem? De um fazendeiro. Queria terra para o açude novo. Tinha papel, tinha juiz, tinha tudo o que precisava ter para ser legal. Pausa. Legal não quer dizer certo. Ela esperou. Eu sabia que não era certo. Ele disse. A voz estava baixa, não arrependida. Era além de arrependimento. Era o tom de quem já passou pela fase do arrependimento e chegou no outro lado onde fica só o fato. Fiz assim mesmo. Precisava do dinheiro. Depois não precisei mais do dinheiro e o que eu tinha feito continuou feito. Samuel se mexeu no colo dela. A mulher velha na frente da foto, ela disse. Delmiro olhou para ela então. Olhou de um jeito que ela não tinha visto ainda. Direto, sem defesa, com o tipo de abertura que custa caro. Dona Lourença, ele disse, tinha 60 e tantos anos. 2 netos pequenos. O filho dela tinha morrido no ano antes. Pausa. Ela me chamou pelo nome quando eu peguei nas coisas dela. Pausa. Eu nunca tinha falado com ela antes. Ela sabia meu nome e eu nem sabia o nome dela. Conceição ficou quieta um tempo. Você sabe onde ela foi? Ela perguntou. Fui atrás anos depois. Ela tinha morrido. Os netos estavam com uma tia em Vitória da Conquista. Ela assentiu. Você foi atrás, ela disse. Fui. Não adiantou nada. Adiantou, ela disse. Não para ela, para você. Ele não respondeu, mas ela viu que a frase tinha chegado. Não aliviou, não era para aliviar. Era só verdade. E às vezes a verdade é o que a pessoa precisa ouvir mesmo quando dói. Samuel deu um som. Não choro, só aquele murmúrio de bebê acordado que ainda não decidiu se vai chorar ou não. Delmiro olhou para o menino. Ele vai precisar de coisa, ele disse, voltando para o tom prático de sempre, fechando a outra camada sem pressa. Roupa, umas coisas.
A gente vai a Tanque Novo na semana, ela disse, aceitando o fechamento. Na semana, ele repetiu. Ele pegou a xícara, tomou o café em pé, foi para o terreiro. Ela ficou na mesa. Lá fora, o sol da manhã batia na chapada, e o mandacaru na pedra grande tinha florescido, uma flor branca na ponta do braço mais alto, aberta na direção do céu, do tipo que só dura um dia, mas que é perfeita enquanto dura. Ela não tinha visto a flor antes. Devia ter aberto naquela madrugada. Naquele dia, pela primeira vez, ele ficou perto de Samuel de propósito. Não foi declarado. Foi assim. Ela estava lavando roupa no tanque. Samuel estava no cobertor no chão do terreiro, e Delmiro saiu da casa, olhou para o menino e, em vez de ir direto para o curral, ficou parado perto do cobertor. Ela continuou lavando. Não olhou. Ouviu Delmiro abaixar, o som dos joelhos, o couro da bota no chão de terra. Ficou quieto um tempo. Oi, ela ouviu ele dizer, baixo, para Samuel. Samuel não respondeu porque Samuel tinha 5 semanas e não respondia ainda. Mas fez o som, aquele murmúrio. Ela esfregou a roupa no tanque com mais força do que precisava para não ter que controlar o rosto. Quando ela terminou e se virou, Delmiro já estava de pé, indo para o curral como se nada tivesse acontecido. Mas Samuel estava com um sorriso. Não era sorriso de verdade. Era reflexo, movimento de rosto sem intenção. Mas era o primeiro que ela tinha visto nele. Ela pegou o menino. Você fez ele sorrir, ela disse em voz baixa, mais para si mesma do que para qualquer um. A porteira do curral bateu lá longe. O vento da chapada passou quente, cheirando a terra seca e mandacaru, e a rolinha no telhado cantou 3 vezes seguidas. O canto comprido, não o curto, do tipo que ela tinha aprendido que significava que o tempo ia ficar bom. Conceição ficou de pé no terreiro com Samuel no colo, o sol na cara, e não rezou nada. Às vezes a gratidão é grande demais até para a oração. Às vezes só fica de pé e recebe. À tarde, Dona Perpétua apareceu de novo, dessa vez com um embrulho de pano, roupinhas de bebê, dobradas com cuidado, com um cheiro de cedro de coisa guardada há tempo. Colocou na mesa sem cerimônia. Disse que eram do neto que tinha crescido. Disse que ia desperdiçar parado na caixa. Ficou olhando para Samuel com a atenção específica das mulheres velhas que avaliaram muitos bebês. Tá gordo? Ela disse, como se fosse o elogio. Era elogio. Tá comendo bem, disse Conceição. Dona Perpétua sentou. Tomou o café que Conceição fez. Delmiro apareceu no batente, olhou, foi embora para a horta com uma velocidade que não enganava ninguém. Ele tá diferente, disse Dona Perpétua, baixo, inclinando a cabeça na direção que ele tinha ido. Diferente como? Menos fechado. Pausa. Esse homem ficou 7 anos aqui sozinho e eu nunca vi ele ficar mais de 5 minutos na varanda à toa. Ontem eu passei na estrada e ele estava sentado lá com um menino no colo. Conceição olhou para a xícara. Você sabe o que ele fez? Disse Dona Perpétua. Não era pergunta. Sei. E você ficou? Fiquei. Dona Perpétua ficou quieta um tempo. Olhou para o quintal onde Delmiro estava arrancando mato entre as couves com a enxada de trabalho. Não a pequena, a grande, a do dia a dia. Tem gente que faz coisa errada e fica pior, ela disse por fim. E tem gente que faz coisa errada e fica diferente. Como se o peso virasse outra coisa com o tempo. Pausa. Ele é do segundo tipo, eu acho. Eu também acho, disse Conceição. Dona Perpétua levantou, foi até o berço improvisado onde Samuel dormia, uma gaveta grande forrada com o cobertor, e ficou olhando para o menino por um segundo. Samuel, ela disse, testando o nome. Nome de profeta. Era o nome que eu queria desde antes de saber que era menino.
Bom nome para crescer nessa chapada, disse Dona Perpétua. E foi embora sem mais cerimônia, o jeito que ela sempre ia. Naquela noite, depois do jantar, os dois ficaram na varanda de novo. Tinha virado costume, não combinado, só acontecia. O jantar terminava, nenhum dos dois se levantava, e eles ficavam um tempo olhando para a chapada antes de ir dormir. Samuel estava no colo dela, dormindo. Delmiro, ela disse. Obrigada por ter ficado na pedra aquela noite. Ele ficou um tempo antes de responder. Não tinha outro lugar para ficar, ele disse. Ela sabia que era mais do que isso, mas ele não ia dizer mais do que isso, e ela não precisava que dissesse. Quando eu for, ela disse, quando eu conseguir me organizar e for, eu quero que você saiba que esse lugar foi bom para mim. E para o Samuel. Delmiro olhou para a chapada. Você já decidiu quando? Não, mas um dia. Ele assentiu, lento. Tem trabalho aqui, ele disse. Se você precisar de tempo. Não era pedido, era só informação colocada na mesa, do jeito que ele colocava as coisas, sem enfeite, sem pressão, só ali disponível caso fosse útil. Eu sei, ela disse. O grilo cantou, a lamparina da varanda chiou baixinho. Samuel deu um soluço no sono sem acordar. Ela ficou olhando para a chapada, aquela imensidão escura e estrelada que de dia era dura e de noite ficava quase bonita, quase generosa, como se o sertão guardasse a melhor parte de si para quando ninguém tivesse energia de reclamar. Senhor, ela rezou em silêncio, eu não sei o que vem depois, mas eu sei onde estou agora. E por agora é suficiente. Samuel se mexeu. Ela colocou a mão nas costas dele, aquela mão pequena, o toque de quem verifica sem precisar verificar. Do lado dela, Delmiro estava quieto com os cotovelos nos joelhos, olhando para o mesmo escuro. Dois pesos diferentes. A mesma chapada. O mesmo céu cheio de coisa sem nome. Por aquela noite, era suficiente. Capítulo 5. A vela. Fazia 2 meses que Samuel tinha nascido quando a chuva veio. Não era época de chuva. Era agosto, o sertão estava no fundo do seco, o açudinho tinha descido 2 palmos desde que ela tinha chegado. Mas a chuva veio assim mesmo, da forma que o sertão às vezes surpreende. Sem aviso, sem nuvem grande, só o céu que fechou numa tarde e abriu. Conceição estava no terreiro quando as primeiras gotas caíram. Ficou parada. Deixou cair na cabeça, nos ombros, nas mãos abertas, aquele cheiro de terra molhada que é o cheiro mais antigo do mundo, o petricor que a avó dela chamava de bênção de graça. Delmiro saiu da casa, ficou no batente, olhou para o céu. Chuva fora de época, ela disse. Às vezes vem assim, ele disse. Ela ficou parada na chuva um pouco mais. Ele ficou no batente olhando para ela parada na chuva. Você não vai entrar? Ele disse. Ainda não. Ele ficou quieto. Depois desceu o degrau, cruzou o terreiro, ficou do lado dela na chuva sem explicar por quê. Ficaram os dois assim, ela com as mãos abertas, ele com as mãos no lado do corpo. Até a chuva passar, que foi rápido, 10 minutos, o tipo de chuva que não resolve nada, mas molha tudo. Quando parou, a chapada cheirava diferente. As pedras brilhavam. O mandacaru na pedra grande estava com as espinhas brilhando. Obrigada, ela disse para o céu. Delmiro não disse nada, mas ficou onde estava por mais um tempo antes de voltar para casa. Naquela noite, Samuel dormiu de uma vez, 6 horas seguidas, o que naquele ponto era um milagre pequeno e real. Conceição ficou acordada assim mesmo. Não de preocupação. Samuel estava bem, ela podia ouvir a respiração tranquila dele no escuro. Ficou acordada porque havia alguma coisa no ar depois da chuva fora de época, alguma coisa que não era inquietação, mas era parecida com ela, do tipo que não deixa o corpo descansar. Ela pegou a Bíblia, não para ler, estava escuro demais, só para segurar,
do jeito que segurava quando precisava de peso nas mãos. Ficou pensando em Heraldo. Fazia mais de 2 meses sem notícia. A essa altura, ela já tinha feito as pazes com o que isso provavelmente significava. Não de um dia para o outro, não sem custo, mas tinha feito. Rezou por ele. Rezou pelo que foi bom. Rezou para que ele estivesse em paz, onde quer que estivesse. Pensou que Samuel nunca ia conhecer o pai. Pensou que isso era uma perda que ela não podia consertar. Pensou em Delmiro parado na chuva do lado dela sem ser chamado. Ela levantou. Pegou a vela que ficava na prateleira, a mesma que estava lá desde que chegou, nunca usada, do tipo grosso de vela de promessa que dura muito. Pegou o fósforo, acendeu. Colocou no parapeito da janela, a janela que dava para a chapada, a mesma janela por onde tinha visto Delmiro no terreiro naquela primeira madrugada. Ficou olhando para a chama. Senhor, ela rezou, eu não sei o nome de tudo o que você fez por mim nesses 2 meses. Não tenho palavra suficiente. Mas eu vi. Eu vi o homem que ficou na pedra. Eu vi a cabra. Eu vi a enxada guardada. Eu vi o nome na parede. E eu vi um homem que carregou coisa pesada por muito tempo e que ainda assim conseguiu fazer meu filho sorrir. A chama tremeu com o vento da fresta. Eu peço por ele. Eu não sei o que ele precisa, mas você sabe. Ficou assim um tempo com a vela acesa na janela, a chapada escura lá fora, Samuel dormindo atrás dela. Ela não ouviu Delmiro acordar, mas em algum momento, ela não sabia quanto tempo tinha passado, ela ouviu o som do lado de lá da parede. Não passos, só o rangido da cama, o som de alguém sentando devagar, e então silêncio. Ela ficou de costas para a parede, olhando para a vela. Depois ouviu, baixo, quase sem som, do tipo que atravessa adobe fino só porque a noite é muito quieta, o som de alguém que faz o sinal da cruz. Não eram palavras, era só o movimento. Ela reconheceu pelo ritmo, pelo silêncio específico que fica depois. Era o sinal que os católicos fazem quando não tem mais palavra, quando o gesto é tudo o que sobrou. Ela não se virou. Ficou olhando para a chama da vela até ela parar de tremer. Então, foi deitar do lado de Samuel, colocou a mão nas costas dele, respirando, quente, presente, e fechou os olhos. De manhã, a vela ainda estava acesa. Ela tinha dormido sem perceber, e quando acordou, o sol estava entrando pela fresta e a vela tinha queimado 1/3, mas não tinha apagado. Essas coisas às vezes acontecem. Ela tinha aprendido com a avó que vela de promessa tem a própria vontade. Ela levantou, pegou Samuel, foi para a cozinha. Delmiro já estava lá. Café no fogo, a xícara dele na beira da pia. Ele de costas, olhando pela janela para o terreiro. Ela não disse nada sobre a noite. Ele não disse nada sobre a noite. Ela fez o mingau de Samuel. Ele encheu a xícara dela sem ser pedido, colocou na mesa. Ela sentou. Ele ficou de pé, do jeito que ficava. Pela janela da cozinha, o terreiro estava molhado ainda da chuva de ontem. A horta estava brilhando. O mandacaru na pedra tinha flor nova, diferente da de semanas atrás. Outra flor, branca, aberta. Samuel se mexeu no colo dela. Um jeito novo, com mais força do que antes, os braços se abrindo dos dois lados, como se testando o espaço que tinha disponível no mundo. Ele está crescendo, ela disse. Delmiro olhou para o menino. Tá, ele disse. Ficou quieto um segundo. Então foi buscar a enxada de trabalho que ficava no gancho perto da porta, a grande, a do dia a dia, e parou antes de sair. Tem jerimum maduro na horta, ele disse sem olhar para ela. Se você quiser colher hoje, eu colho. Ele foi. Ela ficou na mesa com o café, Samuel no colo, o sol da manhã batendo de lado na cozinha de adobe. O cheiro de terra molhada ainda vinha pela janela aberta. Lá fora ela ouvia os passos dele no terreiro, regulares, indo para o pasto de baixo como todos os dias. Ela olhou para o gancho perto da porta. A enxada de trabalho tinha ido.
Mas no canto embaixo do gancho, encostada na parede, ainda estava a enxada velha, a do Adailton, a pequena, a guardada. Só que essa manhã ela estava diferente. Tinha sido limpa. O cabo gasto estava limpo de poeira. A lâmina estava sem ferrugem. Alguém tinha passado alguma coisa, óleo talvez. O tipo de cuidado que se dá em coisa que vai ser usada, não em coisa que vai ficar parada. Ela ficou olhando para a enxada por um tempo. A gente acerta depois, ele tinha dito semanas atrás. Talvez acertar fosse isso. Não apagar, não esquecer, não fingir que não tinha acontecido. Mas limpar, cuidar, deixar disponível para quando o tempo chegasse. Ela colocou Samuel no cobertor no chão, pegou a enxada pequena, foi para a horta. O sol batia de frente, o cheiro de terra molhada subia dos pés dela e o jerimum maduro estava pesado na rama, amarelo e firme, esperando. Ela enterrou a enxada no chão do lado da rama. Ficou bem. Delmiro voltou do pasto quando o sol estava alto. Encontrou o jerimum colhido na varanda, 3, os maiores, com a rama ainda grudada. Encontrou o almoço no fogo. Encontrou Conceição sentada no banco, com Samuel dormindo no colo, a Bíblia fechada na mão, olhando para a chapada. Ele lavou as mãos. Foi sentar no outro lado do banco, do jeito que tinha aprendido a sentar, perto o suficiente para ser companhia, longe o suficiente para não pesar. A enxada estava no paiol, ela disse. Ele ficou quieto. Eu usei, ela disse. Espero que tudo bem. Tudo bem, ele disse. Silêncio. O tipo bom. Samuel soltou um suspiro no sono, aquele suspiro de bebê que é tão completo que parece que o corpo inteiro participou. Delmiro, ela disse. Eu não vou para Tanque Novo. Ele não respondeu de imediato, esperou. Não ainda, ela disse. Eu quero ficar e trabalhar de verdade. Horta, gado, o que tiver. Você paga o que achar justo e eu fico o tempo que fizer sentido, sem favor dos dois lados. Delmiro ficou olhando para a chapada por um tempo longo. Tem muito o que fazer aqui, ele disse por fim. Eu sei, eu vi. O inverno vem em novembro. A horta precisa dobrar. Então a gente começa logo. Ele assentiu, devagar, do jeito dele. Ela não esperava que ele dissesse mais do que isso. Ele não disse. Mas quando o almoço ficou pronto e ela se levantou para servir, ele pegou Samuel, sem pedir, sem avisar, só estendeu as mãos e ficou segurando o menino enquanto ela servia os pratos. Samuel abriu os olhos, olhou para o rosto de Delmiro com aquela tensão séria de 2 meses que ainda não sabe o que vê, mas não desgrudou o olhar. Delmiro ficou quieto, segurando o menino, olhando de volta com uma expressão que ela não ia tentar nomear. Algumas coisas não têm nome ainda. Algumas precisam de tempo para encontrar o nome certo. Ela colocou os pratos na mesa, foi buscar a água, voltou. E os 3 ficaram na varanda com o sol do meio-dia batendo na chapada e o cheiro de terra molhada que a chuva de ontem ainda deixava no ar. E a enxada pequena encostada na parede da cozinha por onde ela tinha passado, limpa, em uso, no lugar onde as coisas que ficam, ficam.